Fala Fiel, beleza? Comentaristas do Jogo Aberto falam sobre Renato Augusto não ter um substituto bom para as quartas do Paulista. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Você sabia que o canal está fazendo um sorteio de uma camisa original do Corinthians? Participe clicando no link da descrição. O Corinthians é o assunto no programa. E mais uma coisa, no Corinthians, além da preparação para esse jogo contra o Ituano, a preocupação é com o substituto. Quem vai substituir Renato Augusto? Até aqui no Paulistão, a fiel torcida se fez presente. Empurrou o time que não perdeu em casa na temporada de 2023. 5 vitórias e um empate. Resultado, o Corinthians terminou a primeira fase da competição com média de 40.655 torcedores e renda de mais de 2.400.000 reais por partida. Muito bom desempenho, bons resultados. É claro que tem um fator, a atmosfera, a torcida, tudo, né? A gente estava falando exatamente disso antes do início do jogo, né? Trazer 40 mil pessoas numa partida é inevitável, traz um outro olhar para o jogo, é impossível reproduzir isso. Contra o Ituano pelas quartas do Paulistão, a ausência de um cara em especial vai ser muito sentida. Renato Augusto, o cérebro do time, que se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, sofrido na última partida. Até aqui na temporada, Renato Augusto jogou 10 dos 12 jogos do Corinthians, sendo 9 como titular. 1 gol marcado, 3 assistências, e com ele o timão não perdeu. Além dos números, o estilo 10 do Renato, que joga com a 8, Fernando Lázaro não tem no elenco, tanto que 3 nomes podem substituí-lo. Se a opção do treinador for por Duqueiroz ou Maicon, a tendência é que Giuliano jogue mais adiantado na armação do time, mantendo assim o losango no meio-campo. Na partida contra o Santo André, Paulinho entrou na posição de Renato Augusto, jogou como um camisa 10 e foi o autor de um dos gols da vitória. Forte concorrente. Ele traz todo esse outro aspecto, quer dizer, a gente tem buscado dar minutos para atletas, e o Paulinho é um caso, porque a gente sabe disso, a importância que o atleta tem, ele ganhando essa rotina novamente, voltando até a naturalidade. É um atleta de um peso extraordinário, de tudo que ele acrescenta dentro e fora, como peso de atleta em campo, né? Um cara que entra no jogo e tem isso de chamar, de participação, e é um cara fundamental, é um cara que foi importante hoje e vai ser muito importante para a nossa sequência. Por isso os minutos para ele têm valido a pena demais e a gente tem contado muito com isso. Uma possível escalação tem Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos. Rony, Adson, Giuliano e Paulinho na vaga de Renato Augusto. Na frente, Yuri Alberto e Roger Guedes. O time tem conseguido repetir padrão. Com mudanças agora também tem conseguido cada vez melhor manter situações durante o jogo. Então isso é um crescimento de um grupo, como a gente tem falado ali internamente, e é real. E a Neoquímica Arena, sempre lotada, que falamos no início da matéria, nunca viu uma derrota do Timão para o Ituano. 2 vitórias e um empate. Como mandante, a última derrota foi em 2007, ainda no Pacaembu. Talvez por isso, os jogadores sabem a força que tem dentro de casa. É um jogo muito importante, a gente sabe que dentro da nossa casa a gente é muito forte, sempre o apoio da nossa torcida é muito importante. Então a semana foi muito boa, tá todo mundo empenhando, se dedicando, trabalhando para que a gente possa chegar no fim de semana e fazer um grande jogo. Olha, agora vamos para Corinthians e Ituano. Um confronto de domingo, né? O Química Arena, 4 da tarde. E aí, Chico, como é que você vê esse confronto? Renata, o Corinthians, assim, de verdade, jogando em casa nos últimos tempos, o Corinthians está bem ajustado. O desafio é substituir o Renato Augusto, porque é o principal jogador do time, é o cara que clareia. Quando tem um adversário retrancado, quando tem um adversário difícil, o Renato Augusto pega na bola, ele clareia o setor ofensivo do Corinthians, né? A partir dali, as jogadas saem. Sem o Renato, o Paulinho
Eu tenho que ver se ele vai conseguir. O Paulinho é um craque. Pra você, é o Paulinho trabalhar. substituto do Renato ou ele vai avançar o Juliano e colocar ou o Maicon, Não, o eu acho Fausto que ele não Vera? muda a função do Juliano, mas ele tem algumas opções. Ele pode botar o Maicon, por exemplo, que também está voltando agora, entrou bem contra o Santo André, e que pode fazer ou Fausto, Maicon e Juliano, com o Adson lá também, não mudando a função dele. Ele vai colocar um pouco mais na frente o Vera, então não vai. Ele não vai mexer em tantos setores. Você estava falando sobre o jogo. Um jogo difícil, né, Renato? O Corinthians está num momento espetacular com o Lázaro, está vivendo uma lua de mel com o time do Corinthians. E a gente percebe também a preocupação dos jogadores na ausência do Renato. Né? A gente vê uma Para você, amizade. quem vai ser o titular no lugar dele? Eu acho que ele vai de Paulinho. Apesar que ele tá meio receoso e tal, mas já tá treinando com o grupo, já entrou algumas vezes, e seria até Fez uma gol forma... até agora contra o Santo André. E ele vai jogar uma função que ele gosta, ali próximo do gol também, porque é um jogador que tem facilidade de fazer gols, como você referiu a ele agora. Então você tá indo muito bem, Cenourão. Eu diria o seguinte, um jogo dificílimo, se encarar da forma que vem encarando todos os jogos, dentro da sua arena pulsante, com mais de 70 mil pessoas, o Corinthians vence. Mas vai ser um jogo disputadíssimo. Vai ser um jogo mais legal do que vai ser esse jogo aí do São Bernardo contra o Palmeiras. O São Bernardo fechadinho, o São Bernardo vai fazer logo 2-0 e já vai passar para outra fase. E o Corinthians também. E foi o único que, Charles, que você falou? O último time foi campeão do interior por 8 anos. E o que eu tenho que ver com isso, Charles? Posso entrar na vaga do Renato Augusto. O Renato Augusto é um jogador cerebral, aquela coisa toda. Paulinho é um jogador que ele não tem mais a força, obviamente, de 2012, que o consagrou com a camisa do Corinthians. Mas é um jogador, e aí que tá o ponto. A gente costuma falar assim, né? Muita gente, pelo menos eu também não tenho muito essa opinião. O Corinthians não tem elenco. Olha só as opções do Lázaro, você bem falou, Renata. Você tem a opção de colocar o Juliano mais à frente, recompor o Maicon, tem o Fausto Vera correndo por trás. Você tem outras possibilidades para tentar arquitetar esse meio campo do Corinthians. Então, assim, em suma, com ou sem Renato Augusto, com ou sem Roger Guedes, que vai jogar contra qualquer outro jogador, com todo respeito ao Galinho de Tu, que eu tanto gosto. Mas não há a menor possibilidade do Corinthians, na Neoquímica Arena, ser eliminado. Se for eliminado, eu escalo o orelhão de Tu, eu já falei. É impossível, o Corinthians já está na semifinal. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians segue na preparação para o confronto contra o Ituano, sem contar com o Renato Augusto. É que a chance do meia entrar em campo no domingo é mínima. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians segue na preparação para o confronto contra o Ituano, sem contar com o Renato Augusto. É que a chance do meia entrar em campo no domingo é mínima. O departamento médico trabalha para que ele esteja à disposição para jogar uma eventual semifinal, isso se o Timão passar pelo Ituano. Ele trata de uma lesão, estiramento no ligamento do joelho direito. Então o técnico Fernando Lázaro precisa encontrar uma outra opção para o lugar do Renato Augusto. Ele tem pelo menos 5 nomes para utilizar: Fausto Vera, Duqueiroz, Maicon, Paulinho e o jovem Matheus Araújo. Pode também fazer uma modificação, adiantar um pouco mais o Juliano, que faz papel de segundo volante, e colocar um outro volante ali no meio de campo. A gente sabe que dentro da nossa casa a gente é muito forte, sempre o apoio da nossa torcida é muito importante. Então a semana foi muito boa, tá todo mundo empenhando, se dedicando, trabalhando para que a gente possa chegar no fim de semana e fazer um grande jogo. Enquanto Fernando Lázaro tenta encontrar o time ideal, o Ituano chega com força máxima para este confronto. O atacante Eduardo Persson reconhece que o Corinthians é forte jogando na Neoquímica Arena, mas garante que o Galo de Itu vai incomodar o alvinegro. Vamos tentar propor o jogo sim, não vejo nada além fora da... E aí, fiel, o que acham? Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!